iniciando um pouco sobre o presbiterato e o diaconato. Nós temos 3 textos bíblicos, os irmãos receberam, né, um estudo aí, que está aí bem na primeira folha. São 3 versículos que falam a respeito do presbiterato e do diaconato na igreja primitiva. O primeiro está em Atos, capítulo 14, verso 23, que diz: Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Tito 1:5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. E agora o texto de Atos, capítulo 6, verso 1 a 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. São textos que falam a respeito aí da implantação, tanto do presbiterato como do diaconato na igreja primitiva. Para nós introduzirmos esse assunto, nós precisamos entender que existem 3 formas que a igreja tem sido governada durante toda a sua existência. Nós temos 3 modelos de governo. Nós temos um governo chamado governo episcopal, que é o governo onde existe uma hierarquia religiosa. Vemos isso claramente na Igreja Católica, onde existe a figura do Papa, existe a figura dos cardeais, dos arcebispos, dos bispos, e ela vai descendo, né, até os padres que são ordenados. Lembrando que os freis, eles podem ser ordenados ou não ordenados, mas a ordenação é ali até os padres na igreja. E eles é quem governam a igreja. Em última instância, quem governa a igreja é o Papa. Ficou na tradição romana o bispo da cidade de Roma. Por isso que a sede da igreja romana é na cidade de Roma, lá no Vaticano, que é um estado dentro da cidade de Roma. É o menor estado do mundo, né? Menor estado do mundo. É o Vaticano, que tem um governo próprio. Embora esteja em território italiano, dentro da capital italiana, ela não é governada pela Itália, é governado pelo Vaticano, é governado pelo Papa, esse pequeno enclave dentro ali da cidade de Roma. Então ele é um governo da hierarquia. E é tão interessante porque na Igreja Católica, os membros, eles não participam da igreja, do governo da igreja, em nenhum momento. Somente a hierarquia é que governa a igreja.
E esse modelo, ele está reproduzido em várias igrejas. A maioria das igrejas evangélicas que temos hoje, de linha pentecostal, neopentecostal, segue o governo episcopal. Sempre a figura ou de um apóstolo, ou a figura de um bispo, é eles que governam a igreja. Na maioria das igrejas pentecostais, nós não temos a membresia participando do governo da igreja. Sempre as decisões, elas são de cima para baixo. O povo, ele não participa do governo da igreja, nem escolhendo os seus líderes. Normalmente são esses apóstolos, esses bispos, em alguns lugares também pastores, que vão designar, que vão escolher quem é que vai servir na igreja. Não é feito uma eleição, o povo não participa da eleição. Hoje nós temos muitas igrejas pentecostais que são dessa forma. A própria igreja Assembleia de Deus é dessa forma, né? As pessoas são designadas, elas não são eleitas para governar a igreja. Nós sabemos que na Assembleia de Deus nós temos vários ministérios. Os mais conhecidos é o Ministério Belém, o Ministério Ipiranga, tem sede no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e o Ministério Madureira, que tem sede lá em Madureira, no Rio de Janeiro. O Ministério Madureira, hoje ele já chama o presidente da igreja de bispo. Então ele vai designar os pastores e os obreiros para a igreja não participa aí do seu governo. A igreja do Evangelho Quadrangular também da mesma forma, é uma igreja episcopal, onde a sua liderança máxima é que escolhe aqueles que vão liderar a igreja. A igreja metodista também da mesma forma, é um sistema episcopal de governo. Aí nós temos um outro sistema, que ele é adotado principalmente por igrejas batistas, ou as igrejas congregacionais, onde o governo da igreja, ele não reside na liderança, mas o governo da igreja reside na congregação. Então, todas as decisões que são tomadas nas igrejas batistas, elas são tomadas pela assembleia da igreja. Qualquer assunto, ele é levado para a assembleia da igreja. Então, as decisões são tomadas ali pela assembleia. O governo da igreja reside na assembleia. Então, por isso que todas as decisões precisa se convocar a assembleia para se decidir. Embora hoje nós temos aí 2 grandes convenções batistas no Brasil, a Convenção Batista Brasileira, que é de linha mais conservadora, mais tradicional. Temos a Convenção Batista Nacional, que é de uma linha mais avivada, de uma linha mais neopentecostal. São as principais. Mas hoje nós também encontramos muitas igrejas batistas que não têm um governo congregacional. Nós encontramos igrejas batistas que não pertencem a nenhuma convenção, que elas são autônomas, elas tomam suas próprias decisões. Mas, para a gente entender, as decisões, o governo reside na assembleia. Todos os membros participam do governo da igreja. Todas as decisões residem na assembleia da igreja. Aí nós chegamos no sistema presbiteriano de governo, que foi o governo adotado por João Calvino na igreja de Genebra, na Suíça, quando surgiu, que foi um sistema representativo. A igreja elegeu presbíteros e esses formaram um concílio, formaram um conselho que administrava a igreja. E esses presbíteros, eles eram escolhidos
pela congregação. Então é um sistema representativo. Ele não é um sistema episcopal, onde existe uma hierarquia, onde as decisões vêm de cima para baixo. Também não é um sistema congregacional, onde a congregação que toma todas as decisões. É ali um meio termo entre um e outro. A gente precisa entender que no sistema presbiteriano não existe hierarquia. Não existe hierarquia na igreja presbiteriana. O que existe são diferenças de funções. Um não é maior do que o outro, né? Não é essa hierarquia que muitas vezes a gente pensa. Pastor, presbítero, diácono. Não existe isso na igreja presbiteriana. Todos têm a sua função. São apenas funções diferentes na igreja. E esse sistema que foi implantado na cidade de Genebra, nós tínhamos ali um reformador escocês chamado John Knox, né? Que ele esteve com Calvino em Genebra, e ele levou esse sistema para a igreja da Escócia. A igreja da Escócia era uma igreja anglicana, que era uma igreja episcopal. E na igreja anglicana, o chefe da igreja, o primaz da igreja, aquele que comanda a igreja, não é um clérigo, mas era o rei ou a rainha da Inglaterra. Ele é o chefe supremo da igreja. Tivemos recentemente, né, a morte da rainha Elizabeth. Ela era a chefe da igreja anglicana. Ela que comandava a igreja. E aí, com a sua morte, o seu filho assumiu o trono, o rei Charles agora. Ele então passa a ser o chefe da igreja. É interessante que nesse sistema anglicano, que é episcopal, o chefe da igreja não precisa ser nem cristão. Porque é o soberano do país que é o chefe da igreja. É ele quem vai nomear os bispos da igreja, os arcebispos da igreja. É ele que vai nomear a liderança da igreja. Então ele não precisa ser necessariamente cristão. Embora ele seja membro da igreja, mas o governo reside na sua pessoa. E a igreja da Escócia era uma igreja anglicana. E John Knox levou esse sistema para dentro da igreja da Escócia. Na verdade, a igreja presbiteriana, ela nasceu na Escócia. A igreja da Escócia é a mãe de todo o presbiterianismo espalhado na face da terra. Ali que começa. E ali então ele levanta presbíteros que vão governar a igreja. Então a igreja presbiteriana, ela é governada por presbíteros. Por presbíteros. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, para a gente entender um pouco mais, né? Ah, mas e o pastor? A igreja presbiteriana, ela é governada por presbíteros. E a igreja presbiteriana, ela nunca é governada por apenas uma pessoa. A igreja presbiteriana, ela é governada por concílios. É o concílio de pessoas que governam a igreja. Para a gente entender um pouco, né? Vamos ver se os irmãos são bem presbiterianos mesmo, né? Como que funciona o governo da igreja presbiteriana independente do Brasil? Qual é o maior concílio da igreja? É a Assembleia Geral. E como é que é formada a Assembleia Geral? Todos os pastores da IPI do Brasil são membros da Assembleia Geral? Todos os presbíteros da Igreja Presbiteriana Independente, quando digo presbítero, eu estou dizendo presbítera também, tá? E pastores, estão dizendo pastoras também, tá? Todos os pastores são membros da Assembleia Geral? São ou não são? Não são. Cada presbitério, ele escolhe os seus representantes. Ela vai escolher
os seus pastores e os seus presbíteros, né? Aqui nós temos, eu participei, já fui escolhido para ser representante na Assembleia Geral, quando ocorreu na cidade de Assis. Eu fui o representante do presbitério lá naquela Assembleia. O Pércio foi escolhido como representante do presbitério para compor a Assembleia Geral que ocorreu na cidade de Sorocaba, mas ele não foi. Interessante que numa Assembleia Geral, a palavra do pastor, ela não é maior do que a palavra do presbítero. A palavra do presbítero não é maior do que a palavra do pastor. Todos são iguais, formam um concílio. As decisões não é de uma única pessoa, mas as decisões são do concílio. E geralmente é por votação. Vence a maioria. Aí nós chegamos e descemos, né, numa região de presbitérios, que é chamado de sínodo, que forma os presbitérios, alguns presbitérios. Como chama o nosso sínodo aqui, Pércio? Você que é representante? Sudoeste de São Paulo, né? Que forma aí alguns presbitérios que formam o sínodo. Também se reúne ali, tem os representantes do presbitério que formam o sínodo. Todos têm, as palavras são iguais, não existe hierarquia, uma palavra não é maior do que a outra. Aí nós formamos uma região de igrejas, que formam um presbitério. Como é formado o presbitério? Como é que se forma o presbitério? Cada igreja do presbitério, ela envia um representante. E todos os pastores e pastoras do presbitério compõem esse presbitério. Inclusive, os pastores já jubilados são chamados também lá, né? Eles não têm a obrigação de comparecer porque eles são jubilados, mas eles formam o presbitério. Então as decisões, elas são colegiadas. No presbitério, a palavra do voto do pastor, do presbítero é a mesma, não tem diferença. Não tem diferença. Aí nós chegamos na igreja local. Quem é que governa a igreja local? É o pastor que governa a igreja local? É o presbítero que governa a igreja local? Não, é o conselho. Num conselho, todos têm a palavra igual. Como são feitas as decisões? São através de debates. Ninguém vai para o conselho para brigar. Vão se debater as ideias, os posicionamentos, e tudo é colocado a voto. E o que vence? A maioria. Geralmente, no nosso sistema, o presidente do conselho é sempre o pastor. Mas nós temos uma diretoria no conselho. Pastor é o presidente, nós temos um vice-presidente no conselho. E quem é o nosso vice-presidente hoje, em exercício? Não vale, o conselho não vale. Aí não vale. Se a igreja tem que saber quem que é. Quem que é vice-presidente do conselho? A presbítera Dilma, né? Hoje, ela responde pela igreja na ausência do pastor. Quando o pastor viaja, quem assume é a vice-presidente. É a presbítera Dilma, que hoje, né, está aí como vice-presidente do conselho. E nós temos um secretário. Quem é o secretário da igreja? Presbítero Elídio. Então essa é a diretoria. E como que é feito isso? Todo ano se escolhe a diretoria da igreja. Porque não é, hoje nós adotamos, né, o sistema de comissionamento do pastor. A igreja, ela solicita ao presbitério que comissione um pastor para a nossa igreja. Então
Então o conselho vai pedir ao presbitério o comissionamento do pastor. E o presbitério então vai comissionar. Hoje nós temos 3 pastores comissionados na igreja. Reverendo Gilmar, Reverendo Lucas, que presta serviço lá na congregação de Macatuba, e a pastora Juliana, que são pastores auxiliares, né? O pastor titular da igreja é o reverendo Gilmar. Então esse é o nosso sistema. Mas nós dissemos no início que na nossa igreja ela é governada por presbíteros. Então nós precisamos entender que na igreja presbiteriana o pastor também ele é um presbítero. O pastor também ele é um presbítero na igreja. Então, todos têm aí, né? Todos são chamados de presbíteros. Tanto o pastor como os presbíteros que estão no governo da igreja. Mais à frente nós vamos ver que há uma distinção, né, nas questões da função desses presbíteros. Nós temos o presbítero docente e o presbítero regente. Quem que é o presbítero docente? Não é o mais doce, né? Não, né? Quem que é? É o pastor, porque ele cuida da docência da igreja. E os presbíteros regentes, que cuidam do governo na igreja, juntamente com o pastor. Então, o governo da igreja não é na hierarquia, ela não vem de cima para baixo. O governo da igreja não está na congregação, o governo da igreja presbiteriana está nos concílios, Assembleia Geral, Sínodo, Presbitério e Conselho Local da igreja. Ministros, né? Olha só. E a igreja ela é governada dessa forma. E ela é de forma representativa. Todos os cargos na igreja são por eleição. Começa na igreja local, que vai eleger os seus presbíteros, os seus diáconos. Quando chega no presbitério, são o presbitério que vai eleger a sua mesa que vai dirigir, no sínodo da mesma forma e na Assembleia Geral. As igrejas, os presbitérios fazem as eleições, né? Tem os candidatos e são eleitos. Agora nós tivemos a Assembleia, onde a nova diretoria tomou posse, que vai estar dirigindo a igreja. Mas não existe a hierarquia. Um não é maior do que o outro. E geralmente, o presidente da Assembleia Geral, o presidente do Sínodo, o presidente do presbitério, o presidente do conselho, ele tem mais a função de moderador. Ele vai moderar os debates dentro dos concílios. Por isso que em várias igrejas presbiterianas ao redor do mundo, não se fala presidente, mas se fala moderador. O moderador da Assembleia Geral, o moderador do Sínodo, o moderador do presbitério, o moderador da igreja local. Até aí tudo bem? Dá para entender como é o nosso sistema? Ele é um sistema representativo. Quem elege os seus, numa igreja local, quem elege a sua liderança, os seus oficiais? Quem é que elege? A Assembleia da igreja, os membros da igreja. A igreja é convocada para uma assembleia e é a assembleia que vai escolher a sua liderança. Tanto a liderança para o conselho, como para a mesa diaconal. Então, o nosso sistema ele é representativo. Por isso, da importância que nós devemos dar a esse momento da eleição na igreja. Porque a igreja deve ter consciência de que
ela faz parte desse processo. E aqueles que estão lá no conselho, eles foram eleitos pela Assembleia por um mandato, né? O nosso mandato é de 3 anos, né? Cada 3 anos existe uma eleição. Vai vencendo o mandato. A gente entende assim que não são todos que são eleitos na mesma Assembleia, porque alguns estão cumprindo ainda o seu mandato, né? Agora expira o mandato de presbíteros, do meu, da dona Dilma, da Edilene, né? Então, está vencendo. Então a igreja tem a oportunidade aí de estar elegendo novamente, ou reconduzindo os que estão, elegendo novamente, reelegendo, ou escolhendo outros irmãos que vão compor o conselho da igreja. Mas a responsabilidade é da igreja. Então a gente entende exatamente como funciona o sistema presbiteriano. Acho que todo mundo entendeu, né? Não é a congregação que governa a igreja, não é a Assembleia Geral lá que vai editar as normas, mas o nosso sistema, ele é representativo. As pessoas, elas não são, o presidente, não é vitalício, ele é por mandato, tanto da Assembleia Geral, quanto do sínodo, quanto do presbitério, quanto da igreja local, né? Um mandato de 3 anos aqui na igreja local para esse mandato. Entrando aqui na nossa lição, ele vai dizer assim: com o crescimento e expansão da igreja no primeiro século, surgiram múltiplas necessidades relacionadas com a organização e edificação, a evangelização e a beneficência. Sob a direção do Espírito Santo, os apóstolos promoveram em Jerusalém a eleição de diáconos. Depois constituíram presbíteros em cada cidade onde se estabeleceram as novas igrejas. Interessante, né? E não foram os presbíteros que foram colocados primeiro. Primeiro foram os diáconos, né? Atos capítulo 6. Com a bênção de Deus, crescem também as igrejas nos tempos atuais. As exigências do ministério se multiplicam. Dessa maneira, temos necessidade de homens e mulheres que exerçam o ofício e também da cooperação de todos os membros. Exercer o presbiterato ou o diaconato na igreja é um grande privilégio. Mas também uma grande responsabilidade, né? Não é só, que privilégio, eu sou presbítero, mas tem as suas responsabilidades. Escolher oficiais para que governem a igreja local é um processo de muita oração. A igreja precisa estar se preparando para a assembleia, porque é o futuro da igreja. Muitas vezes nós temos problemas nas igrejas por causa disso. Convoca-se a assembleia, mas a igreja não se prepara em oração. Nós temos um problema sério que na hora muita gente quer se eximir. Vota nessa pessoa mesmo. Mas será que a pessoa é vocacionada para aquele cargo? Será que a pessoa é preparada? Mas vamos lembrar que o governo da igreja vai residir no conselho. Então o futuro da igreja, o trabalho da igreja, depende da escolha da igreja. Por isso que a igreja precisa estar em oração, nesse momento de escolha. De um lado, cremos que Deus capacita alguns homens e mulheres com dons e os habilita a servir com amor ao rebanho de Jesus Cristo. Por outro lado, a igreja local é iluminada a entender que o mesmo Senhor lhe concede discernimento para a escolha de homens e mulheres para que pastoreiem, supervisionem e nela sirvam, conduzindo-os na fidelidade da palavra de Deus, com a suprema finalidade de glorificar ao Senhor Deus. O nosso estudo tem a finalidade de auxiliar os membros de nossa igreja no entendimento da natureza, qualificação e função dos oficiais, segundo o Novo Testamento. Ele será útil tanto os irmãos e irmãs que aspiram a servir como no ofício, ajudando-os no autoexame, bem como deverá ser útil para os demais membros na reflexão da instrução bíblica quanto ao que é o ofício do presbítero e do diácono na igreja.
e nós vamos, nos próximos estudos, né, que os irmãos vão estar passando, os próximos professores, nós estaremos estudando as qualificações bíblicas, os requisitos bíblicos, tanto para o presbiterato quanto para o diaconato. Vamos refletir sobre esses ministérios à luz da palavra de Deus. Os termos presbíteros, bispos e diáconos. Presbíteros e bispos, eles ocorrem paralelamente no Novo Testamento e referem-se àqueles líderes espirituais de cujo ministério e conduta depende o bem-estar da igreja. No Novo Testamento, presbítero, bispo, pastor é a mesma função. É a mesma função. Presbítero vem do grego presbíteros, que quer dizer ancião. Ah, o presbítero precisa ser velho para ser eleito? Eu já não ia cumprir o requisito. Porque eu fui eleito com 20 e poucos anos. Mas essa questão de ancião não é necessariamente na questão de idade. Tem que haver com tempo. Tempo na vida cristã. Vivência na vida cristã. Oi, Dândio. Compromisso, exatamente isso, né? O costume de escolher homens mais experimentados para ajudar na liderança do povo de Deus, remonta à época em que Moisés nomeou 70 anciãos para ajudá-lo na condução do povo de Israel no deserto. Lembra que Moisés estava sobrecarregado? Moisés estava já entrando no processo de estresse. E aí, quem é que dá conselho para ele? O sogro. Como chamava o sogro? Jetro, né? Olha, escolhe aí pessoas para te ajudar. E ele escolheu 70 anciãos para ajudá-lo na condução do povo de Israel, durante ali a travessia no deserto. Posteriormente, no judaísmo, cada sinagoga veio a ter os seus anciãos. Eles presidiam a congregação, repreendiam e disciplinavam quando necessário, conciliavam os inimigos, né? Se existisse inimizade ali dentro da sinagoga, dentro da congregação, era eles que conciliavam as partes ali. Exerciam a supervisão material e espiritual da igreja, no caso ali da congregação. Vamos lembrar que no judaísmo da época atual, né, não existe a figura do sacerdote. Existe a figura do rabino. Em hebraico, rabi é mestre, é professor. Rabino é nosso professor ou nosso mestre, né? Então, quem preside as congregações nas sinagogas são esse conselho que é eleito para estar resolvendo a parte administrativa, enquanto que o rabino cuida do ensino da palavra de Deus nas comunidades. Bispo vem do grego episcopos e significa supervisor, superintendente. O presbítero, ele é um supervisor. O presbítero também, ele é um superintendente. Diácono vem do grego diáconos e significa ministro ou servo. Diaconia, que aparece muitas vezes no Novo Testamento, significa serviço, ministério. Não se refere apenas ao ministério hoje atribuído aos nossos diáconos, né? Ele vai muito mais além ali no Novo Testamento. Paulo descreve Epáfras como diáconos ou ministro de Cristo, Colossenses 1:7. E a si mesmo como diáconos ou ministro do Evangelho e da igreja, Colossenses 1:23 e 25. Entretanto, o relato em Atos capítulo 6, sobre a escolha de 7 homens aprovados para supervisionar a administração do fundo para as viúvas, é comumente tornado como instituição
formal do diaconato. Este é o primeiro exemplo de entrega de responsabilidades administrativas e sociais a homens dotados de caráter e dons apropriados. Tornou-se um procedimento típico nas igrejas gentias. Então nós temos lá o governo da igreja. Até aquele momento, da igreja primitiva, na cidade de Jerusalém, quem é que governava a igreja? Quem governava a igreja no início? Eram os apóstolos. Eram os apóstolos que governavam a igreja. Só que a preocupação dos apóstolos qual era? A pregação, a evangelização, a divulgação do evangelho. Mas lembra que eles tinham tudo em comum? Que as pessoas precisavam da distribuição dos alimentos. Porque lembra que eles vendiam tudo, as suas propriedades, e entregavam aos pés dos apóstolos? Mas o que ocorreu na igreja? Ocorreu um problema. Tinha gente sendo privilegiada e outras esquecidas. Quem eram os privilegiados? As viúvas dos judeus. E as dos gregos deixava passar fome, passar necessidade. E aí ficava muito difícil os apóstolos cuidarem da palavra, da evangelização e também socorrer os necessitados. Aí foi instituído o quê? Os diáconos. Para cuidar de quem? Da ação social dentro da igreja primitiva. E foram escolhidos quantos homens? Não, 70 foi na época de Moisés, né? Foram 7 homens que foram escolhidos para estarem cuidando ali da igreja. Isso aí passou a ser um procedimento. Só que nós lembramos que a igreja, então, ela vai caminhando. O que vai acontecendo com os apóstolos? Eles vão ficando velhos e eles vão morrendo. E os apóstolos vão morrendo de morte natural? Não, eles são martirizados. Eles são mortos por causa do evangelho. E para continuar esse trabalho, o que é feito? Em cada igreja são eleitos presbíteros para governarem as igrejas. Lembra o texto que nós lemos no início? Que fala sobre como era feito? Quem pode ler para a gente aí? São os 2 primeiros versículos ali. Que está na primeira folha aí. Os primeiros versículos, né? Os 2 primeiros aí. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas Não, viúvas... Acho que esse é o texto do... Desculpa, Marcos. É o texto dos diáconos, é o texto dos presbíteros, os primeiros. É que não consta aqui os números, né? Bom, vamos lá. Esse aqui é o nome dos eleitos? Não, nós estamos voltados dos presbíteros aí. Desculpa. É o texto é o Atos 14, 23 tá. E Tito 1, 5 aí. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja e, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Esse é Atos 14, 23. E Tito 1,5 diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Então nós vemos que a instituição dos diáconos foi antes, depois que foi a instituição dos presbíteros, né? Então ali Paulo e Barnabé
iam designando os presbíteros, e também ali, quando eles estavam na ilha de Creta, né? Também em cada cidade foi constituído os presbíteros ali nessas cidades. Então toda a igreja que nasceu ali, ela tinha tanto os presbíteros que governavam a igreja, como também aqueles que cuidavam da parte social da igreja, que eram os diáconos. 2, o ofício do presbiterato e do diaconato. Ofício é, antes de tudo, uma dignidade, um ministério, uma missão, todos em grau acima do comum. É um mandato com confiança e autoridade. Aqueles que exercem o presbiterato e o diaconato devem ser irmãos e irmãs, primeiro requisito, que amam a Deus acima de todas as coisas. O relacionamento do líder com Deus é o que credencia a cuidar da igreja de Deus. Se ele não tiver um relacionamento com Deus, como é que ele vai cuidar da casa de Deus? Como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Antes de pastorear e cuidar das ovelhas de Cristo, o líder precisa devotar seu amor a Cristo. O líder, ele é exemplo. A igreja é um espelho da sua liderança. Se a liderança é forte, a igreja é forte. Se a liderança é fraca, a igreja é fraca. Somente pessoas que amam a Deus podem estimular e encorajar outras a andarem com Deus e amarem a Deus sobre todas as coisas. Como o presbítero vai encorajar? Como é que ele vai incentivar as pessoas a terem um relacionamento com Deus, se ele não tiver também um relacionamento com Deus? Quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, designou-os para estarem com ele. Só então os comissionou para pregar. Vida com Deus precede o trabalho de Deus. Então, antes de ser eleito, precisa-se ter uma vida com Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vivência com Deus. Uma das decisões mais importantes que uma igreja pode fazer é a de selecionar oficiais. Então, a eleição, ela é importante na igreja? Ela é muito importante na igreja. Por quê? Os oficiais, eles serão os líderes da igreja e estabelecerão a direção do seu ministério. Esta é a razão pelo qual é da mais alta importância que cada membro conheça os requisitos bíblicos para eleger os seus oficiais e o procedimento para tal seleção. Como é feita a seleção? Através da eleição que será feita, que é feita nas nossas igrejas presbiterianas. Então, nos próximos estudos, nós vamos ver os requisitos bíblicos para isso, né? Tanto do presbítero quanto dos diáconos. Mas o que diz a Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil sobre os oficiais da igreja? No título 3 da Constituição, no capítulo 1, sobre os oficiais, nas disposições preliminares. Artigo 24. As atividades da igreja constituem-se de pregação, ensino, governo, disciplina, beneficência e administração do sacramento. Essa é as atividades da igreja. Pregar o evangelho, ensino, o governo, governar a igreja, disciplinar a igreja, fazer, a obra social da igreja, de beneficência, administrar os sacramentos, Quantos sacramentos nós temos na igreja? Quantos sacramentos? 2, que é o batismo e a ceia do Senhor. Então, essa é aí a função desses oficiais. E quem são esses oficiais? Os presbíteros docentes ou ministros, que no nosso caso é os pastores, E aqui, quando nós falamos em pregação, ensino, governo, disciplina, beneficência e administração dos sacramentos,
Existe aí algo que é privativo somente dos pastores. O que é? A administração dos sacramentos, que é o batismo e a ceia do Senhor. Nos demais, todos os presbíteros participam, inclusive na impetração da bênção apostólica, que também pode ser feita pelo presbítero, né? Então nós temos os presbíteros docentes ou ministros do Evangelho, também na nossa igreja chamado ministro da palavra e dos sacramentos, e nós temos os presbíteros regentes ou simplesmente presbíteros. Então, por isso nós falamos no início, na igreja presbiteriana, o pastor também ele é um presbítero. Ele tem apenas uma função diferente dos demais. Ele também governa a igreja em concílio juntamente com os demais presbíteros. E depois nós temos os diáconos, que cuidam da parte social da igreja. E no caso das nossas igrejas presbiterianas independentes, qual outra função que fora cuidar da parte social, qual outra função que o diácono exerce? Vamos deixar a Vilma contente quando todo mundo responder certinho. Hã? Qual a função do diácono na igreja? É muito mais que isso, né? É um trabalho muito grande. A gente vai também, num dos estudos, a gente vai falar sobre essas funções do diácono dentro da igreja. Parágrafo único. Os ofícios são perpétuos, mas as funções são temporárias. Então, o presbítero, quando ele não é reeleito, ele deixa de ser presbítero? Não. O que vai cessar são suas funções. As suas funções somente quando ele estiver atuando, né? Hoje no nosso sistema houve uma mudança na Constituição. O pastor, antigamente ele era só membro do presbitério, hoje ele é membro da igreja. Então o pastor ele era um moderador, ele não podia discutir numa assembleia, hoje ele pode. Como é que o pastor discute hoje numa assembleia? Ele passa o cargo ali no momento para vice-presidente que assume a mesa. E ele vai fazer parte da congregação da assembleia para também discutir o assunto. Ele deixa a presidência, passa, né, a presidência para vice, não estando a vice também quer discutir, aí um outro presbítero assume. E até mesmo um presbítero em disponibilidade pode assumir a presidência numa assembleia. Então esse é o sistema, né? Porque não adianta ficar discutindo da mesa, né? Porque o papel na mesa ali é de moderador. Então, vai sempre assumir um outro para que aquele possa estar discutindo a matéria. A vocação ordinária para um ofício na igreja é o chamado de Deus, pelo Espírito Santo, por meio do testemunho interno de uma boa consciência, a aprovação manifesta do povo de Deus e o concurso do juízo de um concílio legítimo. Artigo 26. Aqueles que são legalmente chamados devem ser admitidos aos seus ofícios pela ordenação do respectivo concílio. Então, onde é que os presbíteros e diáconos eleitos na igreja local são ordenados? Na igreja local. E quem é que ordena? O concílio local. Os pastores. Quem ordena os pastores? A Viva vai responder. Corta a gravação um pouquinho que ela vai responder. Mas não tem perigo de ficar prova. Não vai produzir prova contra ela mesma, né? É o presbitério, tá certinho, ela sabe. Né? É o presbitério, né? Que vai ordenar. Então o presbitério se reúne, é uma reunião do presbitério para ordenação e investidura do novo ministro na igreja, que consiste na imposição das mãos sobre o ordenado, acompanhado de oração. É tão bonito, né, a ordenação, quem já participou da ordenação de um pastor ou de uma pastora, né? Então, todos os pastores presentes, todos os presbíteros presentes, todos os presbíteros que até mesmo em disponibilidade participam daquele momento, impondo a mão sobre aquele que vai estar sendo ordenado. É irrevogável o direito que tem o povo de Deus de eleger os seus oficiais. Ninguém
pode impedir a Assembleia de eleger os seus líderes. É irrevogável. Isso é uma função da Assembleia. No sistema presbiteriano, o conselho pode se reunir assim: vamos colocar o Eli e a Dona Maria como presbítero. Pode fazer isso? Não. Isso é função da Assembleia, irrevogável. Só a Assembleia pode fazer isso. Pelo que ninguém pode ser colocado à frente de uma igreja para nela exercer qualquer ofício sem o seu consentimento. Aí ninguém pode chegar aqui e dizer assim: olha, nós falamos da Dona Maria, vou falar da Dona Maria Severina agora. Ah, Dona Maria, o conselho resolveu que a senhora vai ser presbítera. Ah, mas eu não dei meu consentimento. Não pode, né? Conclusão: a igreja deve estar consciente do fato de que Deus não deixou a sua igreja sem a liderança adequada que ela necessita para cumprir com a missão que Deus, Ele confiou a ela. Alguns dos redimidos foram escolhidos por Cristo para servir na igreja, na posição de liderança. Portanto, a igreja pode descansar confiante de que o Senhor proverá dentre os homens e as mulheres da igreja a liderança necessária. A igreja se coloca em oração a fim de identificar os homens e mulheres a quem Cristo deu para a igreja, com a finalidade de servir no ministério. Quem deve servir como oficiais na igreja, deve fazê-lo porque Cristo os escolheu e deu à igreja como dons para o benefício do crescimento. Quando uma igreja entra no processo de eleger oficiais, com essa convicção fundamental, essa eleição será mais cuidadosa e diligente para selecionar aqueles a quem Cristo chamou e vocacionou. Então, esse é o trabalho, essa é a nossa responsabilidade. E é assim que nós caminhamos como igreja. Amém? Então, próximos domingos, nós teremos outros estudos. Só para a gente encerrar esse momento, vamos ter um momento de oração. Vou convidar a presbítera Dilma, que é a nossa vice-presidente, esteja orando nesse instante, encerrando essa aula. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por este momento da escola dominical. Obrigada, Senhor, porque aprendemos mais uma lição e que o Senhor esteja preparando a Assembleia para a escolha de presbíteros e diáconos desta igreja, Senhor. Muito obrigada pela vida do presbítero Ideraldo, que preparou a sua aula para que a gente pudesse entender. Obrigada, Senhor, pelos irmãos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam vir, que eles possam estar sentindo a necessidade de estar à escola dominical. Obrigada pela vida das nossas crianças e adultos, adolescentes e adultos desta igreja de Agudos. Muito obrigada, em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Amém.